Momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença no programa Hora Gospel. Que o Senhor venha, Senhor, ajudar e abençoar, abrir portas para todos os ouvintes do programa, Senhor. Que o Senhor venha ajudar pessoas que estão precisando de Ti neste momento, que estão com dor, que estão enfermas, com dor de cabeça. Que o Senhor venha chegar em cada lar, Senhor, com vitória, com paz, com saúde, ajudando e abrindo as portas. Te peço também pelo programa Hora Gospel, pelos patrocinadores, pelo presidente aqui da Rádio 104FM.9, pela minha família e por todos os bastidores que estão aqui, Senhor, no programa. Te peço também uma visita especial, além do leito de hospitais, Senhor. Você vai também visitar o meu tio que está na UTI, o outro que está internado. Se eu faço uma visita especial a cada enfermo, a cada criança que está internada também, Senhor, no leito de dor. Eu te peço que faça uma visita nos presídios, que o Senhor venha salvar aquelas vidas, Senhor, que estão desacreditadas da sociedade. Que o Senhor venha restaurar vidas nesta noite, porque todas foram compradas com preço de sangue. Que o Senhor venha ajudar os missionários e todos aqueles que cooperam, Senhor, para a Tua obra. Fica conosco e fica com todos aqui no programa Hora Gospel, em nome de Jesus. Ouviu tua oração, ainda bem que você serve o Deus de Abraão. Ainda bem que a tua fé está firmada sobre a rocha, que a tua vida é de Deus e ninguém toca, e o Senhor te esconde na palma das suas mãos. Ainda bem que hoje é o dia da vitória, hoje Deus muda a história, acabou a provação. Ainda bem que o inimigo já caiu, está vencido, Deus já estendeu a mão. Ainda bem que hoje começa uma nova trajetória em tua vida. Veja agora pela fé o céu se abrindo, Ele entrega o milagre em suas mãos. Ainda bem. Eu sou Deus com braço forte, eu sou Deus, não temas não. Moisés toca nas águas e manda o povo com pressa marchar. Vou dar livramento a Israel, e do outro lado todos vão cantar. Moisés disse ao Senhor: eu não sei falar, sou pesado de língua, manda outro em meu lugar. Eu não posso voltar ao Egito porque vou mandar me matar. E Deus lhe respondeu: vou te dar um sinal pra saber que sou Deus. Vou mandar as 10 pragas no Egito passar, e até o faraó eu vou humilhar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Na minha infância eu sofri muito porque o meu pai, ele era cantor de bandas, e eu sofri porque muitas vezes eu ia para a igreja e eu não vi o meu pai, né, na nave, como diz.
Mas graças a Deus o Senhor libertou meu pai e hoje ele serve ao Senhor. Eu não sei como está a situação da sua casa. Eu não sei se você já perdeu a esperança. Mas, aleluia, persevere em oração. Porque assim como Deus fez no meu lar e hoje nós servimos ao Senhor, fará também na sua vida. Aleluia. E aonde você está, se você está em casa, ou se você está no carro, ou em qualquer lugar que você esteja, se você tiver posse de sua Bíblia, ou se tiver a Bíblia no celular e quiser acompanhar uma leitura que a gente vai fazer, você já pode ir abrindo a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Enquanto você encontra, eu quero me apresentar. Me chamo Felipe Messias, nós somos da Adebrais Paraíba, né? Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e nós servimos ao Senhor juntamente com o nosso pastor presidente, o pastor Samuel Mariano, e eu sirvo lá ao Senhor Jesus como presbítero ainda, né? Estou sendo levado a evangelista nessa semana, para a glória de Deus, né? Deus tem nos honrado, Deus é fiel, mas independente do cargo que nós exercemos no ministério, nós servimos no reino e servimos na obra de Deus. Independente disso, somos servos, né? E nós estamos ali servindo ao Senhor no nosso templo sede, que é ali no Bessa. Se você quiser visitar, conhecer, vai lá que é uma bênção, ali na rua Jardim Beta, número 10, no Bessa, aqui em João Pessoa. Deixei uma palavra para você, vai ser uma bênção te receber lá, tá bom? Tanto eu como a minha esposa, a cantora Savana Marques, e nós temos feito a obra de Deus enquanto há tempo, para que a gente possa ganhar almas para Jesus, né? Meus irmãos, segundo livro dos Reis, capítulo 5, eu vou ler o versículo 3, tá certo? Agradecer ao convite do nosso irmão Rafael, agradecer à pastora Adriana, que está conduzindo o programa, e todo você que está nos ouvindo na rádio Cruz das Armas FM 104.9, esse programa que tem abençoado vidas e levado o louvor do Senhor e a palavra do Senhor para dentro dos lares. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, eu vou ler o versículo 3. O versículo 3 vai dizer o seguinte: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Esse é o versículo que eu escolhi ler. E nós vamos falar de uma história que é bem conhecida, que é a história de um homem chamado Naamã. Mas o que me chama a atenção dessa história de Naamã não é o próprio Naamã em si, mas nós lemos o versículo que fala da menina que foi levada para a casa dele. Da menina que foi levada para a casa dele. Esse versículo não é normal, ele é um pouco estranho, no mínimo um pouco estranho. A gente está falando de uma pessoa que foi tirada de casa e que foi levada cativa para ser escrava ou para servir o resto de sua vida. E o versículo que nós lemos acabou de nos falar que ela tem o desejo de que o seu Senhor encontre o profeta para que o profeta exerça cura sobre ele. E é fora de lógica alguém que foi capturado e tirado de sua casa, de sua família, desejar o bem para quem fez isso com ela. É fora de lógica. Por que isso acontece? Eu vou explicar para você e você vai entender a mensagem. A Bíblia diz no versículo 1 que Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. A Bíblia diz que por ele o Senhor deu vitória à Síria e por isso ele era herói de guerra. E mesmo com isso ele era leproso. Esse era o currículo de Naamã. Então Naamã era chefe do exército, era um homem conceituado, era herói de guerra, mas por ele Deus dava vitória à Síria. A primeira coisa que me chama a atenção no currículo de Naamã é que provavelmente esse vai ser o único versículo que vai dizer que Deus dá vitória a alguém que é inimigo.
A Bíblia diz que pelas mãos dele, Deus dava vitória à Síria. E a Síria era inimiga de Israel. Aí agora eu coloquei uma dúvida na sua cabeça e você agora está se perguntando assim como eu, como é que Deus dá vitória a quem é inimigo? Às vezes, tem pessoas que estão do lado de fora e tem alguma coisa boa dentro dela. E Deus enxerga aquilo que o homem não enxerga. E vê aquilo que o homem não vê. O cara é chefe do exército inimigo e Deus, através dele, dá vitória ao exército da Síria. Se isso acontece, Naamã tem alguma coisa boa dentro dele. Quando a gente continua a história, e quem conhece a história, a conclusão de todos é a mesma. Naamã tem um grande problema, e o maior problema de Naamã é um problema na área da saúde, e esse problema se chama lepra. Ora, se o problema de Naamã é a lepra, como é que ele é chefe do exército, homem conceituado, herói de guerra, e tem o livramento do Senhor nas suas mãos? Naamã, apesar da lepra, ele, todas as vezes que era chamado para a guerra, ele colocava o fardamento, colocava a vestimenta, colocava a armadura, pegava a espada, o escudo, ia para a guerra e vencia. A lepra de Naamã nunca impediu que ele vencesse uma guerra. A lepra de Naamã nunca impediu que ele fosse herói de guerra. A lepra que Naamã tinha nunca impediu que ele fosse um homem conceituado e conhecido por todos. A lepra de Naamã nunca impediu que, através das mãos dele, Deus, que não era o Deus dele, que era o Deus de Israel, que ele era inimigo do povo desse Deus, o próprio Deus, através dele, dá livramento ao exército da Síria. Se a lepra que Naamã tem não impede nada disso, então lepra não é problema para a vida de Naamã. Então, o problema de Naamã não era a lepra. Tá, se a gente estudou agora Naamã e a gente concluiu que o problema de Naamã não é a lepra, então qual é o problema de Naamã? Eu vou dizer para você qual é. Naamã buscou a vida toda ser uma pessoa feliz. E eu tenho uma prova disso no próprio versículo, quando o versículo fala que ele é de conceito. Porque uma pessoa que não busca felicidade, ela não precisa ter conceito. Ela não precisa ter conceito. Ela pode fazer o que ela quer, ir para onde ela quer e não se preocupar com que ninguém fale. Mas Naamã optou por seguir um caminho de conceito e de respeito porque ele tinha dentro dele um vazio que ele não preenchia e que ele achou que a presença das pessoas, ou o respeito das pessoas, ou até mesmo do seu senhor, ou a honra e a fama que ser herói, ser soldado, ser chefe do exército dava a ele, ele achou que tudo isso preenchia o vazio dele e nunca preencheu. E por isso que quando o exército sai da Síria, vai por Israel e leva uma menina cativa, ele decide levar essa menina para dentro de casa. E aí eu me pergunto, quantas vezes o exército da Síria não invadiu um território e quantas vezes o exército da Síria não capturou alguém e em nenhum momento ele levou uma menina para dentro de casa e naquele momento, quando ele vê o exército da Síria levando cativo uma menina que vem de Israel, ele decide colocar dentro de casa. A Bíblia não fala, mas Naamã é leproso e provavelmente, Naamã não tinha filhos porque a lepra é uma doença contagiosa e se ele quer resguardar a sua família de saúde, na área da saúde, ele não vai ter muito contato com a sua esposa. E sendo assim, provavelmente ele não vai ter filho. Não vou afirmar com certeza, porque a Bíblia não afirma com certeza, mas provavelmente ele não tem filho, e esse é um dos motivos pelo qual ele leva a menina para dentro de casa. Naamã achou que a menina, indo para a casa dele, ia preencher o vazio que ele tinha.
E é por isso que a menina tem tanto apreço por ele, porque pela lógica a menina deveria ter raiva e ódio de Naamã, porque Naamã faz parte do exército que tirou ela de casa, que provavelmente matou seus pais, que levou ela cativa. Mas ao invés de ela ter raiva e ódio, ela tem vontade de que ele seja curado. Por quê? Porque Naamã não trata ela como serva nem como escrava. Naamã trata ela como filha. Porque Naamã pensou que ela iria preencher o vazio que ele tinha dentro dele. Só que a menina chegou na vida de Naamã já depois da história de herói, já depois da história de vitórias que Naamã tinha. Então a menina não sabe como era a casa de Naamã antes dela. E quando Naamã leva a menina para dentro de casa e ele percebe que a menina não preenche o vazio que ele tem dentro dele, ele começa a ficar triste e a menina começa a perceber a tristeza dele, só que como a menina não sabe o motivo, ela vai achar que é por causa da lepra, não sabendo ela que a lepra na vida de Naamã nunca fez diferença, porque nunca impediu que ele fosse herói de guerra, nem que ele tivesse tudo que ele tem. Porque já era uma situação conformada. Mas na verdade o fato de que Naamã estava mal é porque a última aposta que ele tinha de preencher o vazio dele deu errado, porque ele percebeu que a menina não preenchia o vazio dele. E a menina via ele triste e pensava que era por causa da lepra. E por amar ele, ela chega para sua senhora e diz: eu desejo que Naamã um dia vá em Samaria e encontre o profeta, porque se ele encontrar o profeta que tem em Samaria, ele vai ser curado. A menina tem desejo, porque a menina tem apreço por ele. A menina sente amor por ele. Eu estou usando esse contexto e essa história para dizer algo para você. O dinheiro não preenche vazio. As casas não preenchem vazio. Se dinheiro preenchesse vazio, rico não cometia suicídio. As casas não preenchem vazio. Os carros não preenchem vazio. O bom emprego não vai preencher vazio. Nada que existe nessa terra vai preencher um vazio. Seja material, seja físico ou seja emocional. Um casamento novo não preenche vazio. Um namorado ou uma namorada não preenche vazio. Pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, pode ser qualquer parente que for, que esteja distante. A aproximação de um parente distante não preenche vazio. Nós estamos diante de uma palavra que mostra que um homem buscou de todas as formas preencher um vazio que ele tinha e não conseguiu. Naamã não conseguia preencher o vazio dele de forma nenhuma. E eu gosto dessa palavra de Naamã porque essa palavra é uma palavra que retrata o verdadeiro evangelho. Tem gente que pensa que o evangelho veio para curar. O evangelho não veio para curar. Ele cura, mas ele não veio para curar. Porque você pode até ser curado, mas a sua cura também não preenche seu vazio. Você pode estar numa situação financeira terrível. Deus pode abrir as portas para você, as coisas podem mudar. Deus pode encher os teus armários, pode te abrir uma nova porta de emprego para você, te fazer crescer, enriquecer, o que for preciso. Mas nada que ele faça na tua vida financeira vai preencher o vazio que ele tem. E é por isso que eu quero dizer para você o verdadeiro significado do Evangelho. O Evangelho ele veio para preencher o vazio que você tem. Que o dinheiro não preenche, que um relacionamento não preenche, que nada dessa terra preenche. Só existe uma coisa que preenche esse vazio dentro de você. É a presença do Espírito Santo de Deus, é a presença de Jesus, é o amor de Deus na tua vida, na tua casa, no teu coração, na tua alma, no teu espírito, na tua vida. É Deus que preenche o teu vazio. E é por isso que você já tentou de todas as formas e você percebe que nada preenche, porque não vai preencher. Não vai preencher, não preenche. Olha que interessante. Quando Naamã fica sabendo da notícia de que a menina sabe que tem um profeta, ele vai até o profeta. E eu acho interessante a resposta do profeta, porque Naamã chega para o profeta e a resposta que o profeta dá para ele é assim. Ele chega, né, não fala com o profeta não atende ele atende o servo dele e ele diz assim: ó, meu senhor está precisando de cura.
E a resposta do profeta foi: Naamã não precisa de cura, Naamã precisa de água. Aí você pode me dizer, presbítero Filipe, o que tem a ver água com cura? Eu vou dizer para você. É que a Bíblia fala que Jesus é a água da vida. E aquele que ele der de beber, esse não vai ter mais sede, mas pelo contrário, dentro dele vai jorrar uma fonte. Naamã não precisava de cura, Naamã precisava de água. Só que a água que Naamã precisava era uma água diferente. E é por isso que o profeta vai dizer para ele, ele precisa de água, mas a água que ele precisa é uma água específica. Ele precisa mergulhar no Rio Jordão. E quando ele fala para Naamã que ele precisa mergulhar no Rio Jordão, Naamã de imediato já questiona. Por que ele quer que eu mergulhe no Rio Jordão se perto de onde eu venho tem rios limpos e o Rio Jordão é um rio que carrega sujeira? É porque a água que Naamã precisava era uma água como o Rio Jordão, que é uma água que carrega sujeira. Naamã vai mergulhar num rio que, quando ele mergulha, leva impurezas. A água da vida, chamada Jesus, é a única água que você mergulha nela e ela tira de você tudo que é ruim. Essa água, Rio Jordão, essa água da vida, chamada Jesus Cristo, é a água que leva a depressão, que leva tristeza, que leva angústia, que leva amargura, e é a única água que preenche o teu vazio. Depois que Naamã mergulha 7 vezes e ele se levanta, a primeira coisa que acontece com ele é o sentimento de gratidão. Porque a primeira mudança que acontece em Naamã não é por fora, a primeira mudança que acontece nele é por dentro, é interna. O sentimento de gratidão de Naamã é a maior prova de que houve uma mudança interna muito grande. Foi a primeira vez que ele se sentiu preenchido. Ele percebeu aquilo que preenche o vazio dele e a primeira atitude dele foi querer retribuir. Foi querer ofertar. Foi querer dar o melhor dele ao profeta. O profeta vai responder a ele que não quer, que não aceita, porque quem fez alguma coisa por ele não foi o profeta, foi Deus. Mas o fato de que Naamã tem um sentimento de gratidão e exibe ali o desejo de dar alguma coisa, ou de retribuir alguma coisa, de ofertar, pelo menos na vida do profeta, ele está dizendo, eu sou grato por aquilo que aconteceu comigo. Então, o vazio que Naamã tinha não era lepra, não era nada. E nada podia preencher o vazio dele. Mas ele percebeu, depois do que aconteceu com ele, que Deus era o único que preenchia o vazio. E a partir daquele momento, ele passou a adorar a Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você, o que preenche o teu vazio não é nada dessa terra. Você pensa que você está ouvindo essa rádio porque você escolheu e na verdade não foi. Deus programou o teu dia para que você estivesse nessa noite nos ouvindo só para ouvir essa mensagem que fala para você que o teu vazio quem vai preencher não é o teu esposo, não é teu namorado, não é teu filho, não é o teu emprego, não é nada dessa terra. Quem preenche o teu vazio é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que preenche o teu vazio. Nesse momento eu quero concluir a minha mensagem. Eu vou apenas fazer uma oração por você e quero dizer algo para você. Deus, Ele é o teu Pai, Ele é o teu amigo, Ele é o teu irmão, Ele te compreende como ninguém, Ele te entende como ninguém, Ele aceita em você aquilo que ninguém aceita, Ele escuta você como ninguém escuta, e não existe nenhuma barreira entre você e Ele. Nada pode te separar do amor dEle. E eu quero dizer um negócio para você. Você pode até se achar pequeno, se achar falho, se achar pecador. E você pode até dizer, eu faço tanta coisa errada que eu acho que Deus não quer nada comigo. Muito pelo contrário. É só você me mostrar quando foi que um pai colocou o filho para fora de casa porque o filho errou. O pai pode bater, pode castigar, pode fazer o que for, mas ele volta para dentro de casa. Se o amor de um pai é assim, imagine o amor de Deus, que é incondicional, é perfeito, é inexplicável. Enquanto você erra, Deus está olhando para você e está dizendo, você pode estar errando, mas eu quero você do mesmo jeito. Não é você que se conserta. Eu vou encerrar a minha mensagem com uma pequena parábola que compara Deus com o Pai. Né?
a gente é como filho e às vezes o filho desobedece, sai de casa, o pai diz, não sai de casa, ele desobedece, sai de casa. O menino vai lá para fora, começa a correr na rua, se suja, cai, se machuca, mas quando chega no final do dia ele não tem outro lugar para ir, ele tem que voltar para a casa do pai. E antes de voltar para a casa do pai, com medo de receber uma repreensão, ele passa a mão na roupa para tentar tirar um pouco da sujeira, para ver se o pai não percebe, passa a mão no ferimento para tentar tirar o sangue, para esconder. Só que quando ele entra dentro de casa, parece que o pai sabe tudo que aconteceu, porque quando ele entra, o pai já pergunta, onde foi que você caiu? O ferimento pode até ser debaixo da roupa, mas o pai sabe. E no final das contas, quem vai lavar a roupa não é o filho, quem lava a roupa é o pai. Quem dá banho no filho é o pai, quem cura o filho é o pai, quem vai fazer curativo é o pai. Com essa parábola eu quero dizer para você, não é você que se conserta, não é você que se muda, não é nada. É o pai que faz isso, o pai que faz todas as coisas. A única coisa que ele quer de você é, volta para casa, vai para perto do pai, porque ele preenche teu vazio e ele faz todas as coisas por você. Amém? Aonde você estiver, eu vou orar por você, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesse momento eu intercedo por todas essas pessoas que ouviram a tua mensagem nessa noite por essa rádio, que a tua mensagem venha alcançar o coração delas, meu Pai, que venha produzir conversão, transformação, restauração, dá força, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, preenche o vazio que tem dentro dessas pessoas e leva elas para o caminho da tua vontade, para o caminho da tua salvação. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.